E aí, pessoal? Tudo bem? Estão me ouvindo? Quem for entrando, puder mandar um joinha para eu saber se estão me ouvindo bem, eu agradeço. Boa, Elton. Opa! Pessoal, dia de fortes emoções, né? Área trabalhista! Não tá fácil pra ninguém, né? Não tá fácil pra ninguém. Dr. Rodmar, tudo bem? Cláudio Arnosti. Bom, pessoal, vamos começando, grande, tricolor. Boa, Emerson, parceiro aí de São João da Boa Vista. Pinhal, Espírito Santo do Pinhal, é São João e Espírito Santo do Pinhal. Bom, pessoal, vamos começando para falar hoje sobre a tal da MP do Bolsonaro, que ele finalmente soltou, e para a gente poder dar uma sequência na conversa que a gente teve na quarta-feira, tá? Então, essa que é a minha intenção, a gente poder arrematar um pouco do que a gente falou na quarta-feira, quando a gente debateu antes dessa MP, e agora com a questão da medida provisória. Legal? Minha intenção é liberá-los antes do Jornal Nacional, porque na última eu estava terminando a live e eu comecei a ouvir um panelaço. Eu falei, pô, os vizinhos estão bravos comigo. Mas eles só estavam bravos com o presidente, não era comigo. Então, vamos que vamos, porque hoje a gente tem bastante assunto pela frente. Primeira coisa, para quem... Eu vi que chegaram muitas pessoas novas no meu Instagram nesses últimos 7 dias. Então, para quem não me conhece, deixa eu me apresentar. Meu nome é Lucas Falaschi Cordeiro. Eu sou juiz do trabalho no TRT da 15ª Região. Atualmente, eu trabalho na Vara do Trabalho de Rio Claro. Eu sou juiz há 3 anos. Eu dou aula também no portal Advocacia na Prática, voltado para os profissionais que atuam no direito com uma pegada prática. E também no portal GoPosse, que é um portal meu e da minha noiva, Alice Leite, procuradora do trabalho, que a gente dá aula para concurso público. Tem aí os links na bio, quem quiser segue a gente, acompanha a gente lá nesses portais também, beleza? Então, apresentados aqui, boa, Leandro, tudo bem? Vamos lá. Primeira coisa, pessoal, nós estamos falando hoje da MP e alguém me marcou lá no Instagram do Bolsonaro que ia ter a live e depois ele voltou atrás do artigo mais polêmico da MP dele, que era sobre a suspensão do contrato de trabalho pelo período de 4 meses, sem previsão de remuneração, sem qualquer outra previsão. Então, assim, isso é muito delicado. Esse era o assunto mais polêmico, e ele foi tão polêmico porque eu recebi a MP no meu celular, era de domingo para segunda, 1 da manhã. E quando foi por volta de 2 da tarde, eu já tinha organizado a MP, cai o artigo polêmico. O Gustavo Raineri, que está nos acompanhando, ele até brincou, prepara uma outra pauta, porque pode chegar até o horário da live e não ter medida provisória para se debater. Então, assim, é essa a nossa situação. Semana passada a gente fez a live aqui, e durante a live, logo após a live, eu entrei no UOL e o governo tinha anunciado, primeira coisa, ele tinha anunciado uma possibilidade de redução de 50% do salário e dizendo que viria uma medida provisória. Aí a gente aguardou, isso foi quarta, quinta, sexta, sábado, domingo à noite saiu a medida provisória, sem falar de redução de salário, mas falando de suspensão por 5 meses, por 4 meses, sem previsão nenhuma de remuneração. Então esse é o ponto principal dessa medida provisória e assim, ela já caiu, mas vamos entender por que caiu. Por que isso caiu? Porque a Constituição prevê que só é possível fazer a redução do salário mediante negociação coletiva. Então, se para reduzir o salário você precisa de negociação coletiva, imagina para zerar o salário. Imagina para deixar sem receber. Com mais razão que também precisaria de alguma negociação coletiva e não de um único ato do empregador. Beleza. Caiu porque senão o povo morre de fome. Esse é o segundo ponto. O segundo ponto é que
É natural que a necessidade de preservação do emprego é uma forma de você garantir que as pessoas continuem recebendo o salário e possam continuar ajudando a economia a circular. Aí você vem, solta uma MP dizendo que as pessoas vão ficar sem receber. Tá, legal, vão ficar sem receber. E aí? 4 meses, sustenta como? Então, assim, não faz sentido essa questão. Ainda mais dizendo assim, olha, também não pode prestar serviço. E aí, como é que fica o sustento da pessoa? E o que a gente debateu lá na quarta-feira é que... O que a gente debateu lá na quarta-feira é que a CLT prevê a possibilidade de layoff, e lá na CLT o layoff ele exige que o governo pague ali o seguro-desemprego, que enquanto o contrato estiver suspenso, haja alguma contraprestação ao empregado para que ele consiga poder que ele consiga se sustentar. Então, assim, quando a gente sustentou essa questão aí, boa jovem advocacia, quando a gente sustentou a questão do layoff, era pensando na manutenção de uma garantia de subsistência, receber alguma coisa, seja ela vindo de um subsídio federal através de seguro-desemprego ou algo semelhante ao que foi no programa de preservação do emprego. Então, esse é o ponto. Eu vi que o pessoal aí tá discutindo a planilha da fonte, tá discutindo a minha camiseta e tá discutindo se a MP foi revogada ou não. Discutindo se a MP foi revogada ou não, o que aconteceu foi o seguinte: o Bolsonaro avisou no Twitter dele, né, que vai revogar o artigo 18, mas ainda não está revogado. Beleza? Então, vamos lá. Esse é um ponto interessante. O segundo ponto que eu queria destacar aqui para vocês é o seguinte: na quarta-feira, quando nós conversamos, a gente debateu muito a questão das férias individuais e das férias coletivas. Que um grande entrave legal à concessão das férias individuais nesse momento era o prazo mínimo para você poder avisar o empregado sem correr risco de... avisar o empregado da concessão das férias sem correr risco de você vir a ser multado ou ter se condenado naquela dobra das férias. E para quem acompanhou aqui as nossas conversas, eu até mencionei que para mim esse prazo numa situação como essa seria interpretado de forma pela boa-fé e que valeria a pena correr o risco de se dar férias individuais e férias coletivas, mesmo descumprindo o prazo, porque a sanção seria de multa administrativa. Então isso foi algo que nós batemos aqui, que nós falando assim, olha, vale a pena correr esse risco de férias. Quem acompanhou a live e assumiu o risco junto, alguns advogados até me mandaram mensagem falando que, olha, aproveitei, analisei de fato os riscos, orientei meus clientes a darem férias e pronto, ótimo, perfeito. Por que eu estou dizendo ótimo, perfeito? E eu vou explicar para vocês. Porque agora, de uma maneira ilegal, tá? A MP veio para convalidar esse tipo de coisa. Olha que coisa curiosa. Nós temos o artigo 30 da MP, o 36, que ele diz assim, é o finalzinho da MP. Ele diz assim: consideram-se convalidadas as medidas adotadas por empregadores que não contrariem o disposto nessa MP, tomadas no período dos 30 dias anteriores à data de entrada em vigor desta MP. Olha só. Vamos lá, para vocês entenderem como esse artigo aqui tá mal redigido. Isso aqui não existe no mundo jurídico, né? Por que
isso aí não existe. Porque é o seguinte, a medida provisória, ela tem por escopo regulamentar uma situação com relevância e urgência, certo? Ótimo. E a lei a medida provisória, ela é uma forma de lei lato sensu, né? Que precisa ser depois convalidada aí pelo Congresso, mas ela é genérica, abstrata e destinada a reger atos futuros, né? O que virá. Então, como que a gente faz uma MP provisória para dizer que o que foi praticado antes dela, ainda que contrário à lei vigente, é válido? É uma medida provisória com efeito retroativo. Então, assim, esse artigo em si, ele foi muito mal colocado, não dá para a gente reconhecer validade jurídica a isso. Ah, então quer dizer então que quem deu férias, quem te ouviu e falou que valia a pena arriscar e deu férias semana passada para o pessoal, esse pessoal aí tá ilegal? Tá ilegal. Vai ser condenado ao pagamento da dobra das férias? Não sabemos como a jurisprudência vai se posicionar, porém eu entendo que se trata de uma multa administrativa e que a interpretação à luz da boa-fé que rege todo o ordenamento jurídico é suficiente para afastar essa exigência legal. Então esse é um ponto interessante para a gente pensar, né? Porque o artigo, ele fala assim, ó, tudo que foi feito contrário está valendo. Ele não coloca nenhuma ressalva. Esse artigo em si, ele juridicamente falando, não tem validade, não tem fundamento, mas para quem adotou alguma medida um pouco contrária à lei, visando a garantia, a segurança, a saúde dos trabalhadores, diante desse estado de pandemia, à luz de públicos que são um grupo de risco, tudo isso, evidentemente, será levado em consideração na hora do juiz analisar alguma discussão a respeito das férias. Legal? Então, esse é um ponto interessante para a gente falar. O que mudou também nas férias? Eu estou até com a minha colinha, porque boa fé nesse país, nessa política, difícil. Boa fé na interpretação, boa fé objetiva. Aqui, aí é de um modo geral na hora de interpretar. BG Casten, boa noite, doutor. Boa noite. Vamos lá, suspensão dos contratos. Já mencionei aqui do artigo 7º, né, da irredutibilidade, que o 476 prevê o pagamento do seguro-desemprego. A MP 927, que é essa que a gente está falando. O que a gente tem de interessante aqui sobre as férias? Primeiro, ele está trazendo agora 48 horas de antecedência. Então, se você quer conceder férias aos seus funcionários, né, eu sei que tem empregadores que também me escutam, conceda imediatamente. Aproveita, só 48 horas de antecedência, então aproveita. Mínimo do período de férias, 5 dias. Aqui a gente não está falando muito de mínimo, né, de férias, porque aqui a ideia é, inclusive, que a paralisação tende a durar mais do que 5 dias. Mesmo com o período aquisitivo incompleto. Então, o empregado que está há 6 meses pode dar férias para ele. Então, perfeito, antecipação, e você pode também antecipar períodos futuros. Então, o que significa? Supondo que você tenha... O empregado ele está na sua empresa há 1 ano e 2 meses. Você deu 30 dias de férias, referente ao primeiro ano, período aquisitivo, e você pode dar mais um segundo período de 30 dias, tá? Referente ao período que ele vai adquirir no curso do contrato. Isso é bem delicado, tá? Isso é bem delicado, porque o empregado, se tiver uma rescisão, ele pode ficar devendo férias, mas interpretando a norma com a finalidade específica de garantir a subsistência do trabalhador num momento de crise e que essa subsistência permita com que a economia continue a circular, eu entendo que é um artigo que dá para se reputar válido, sim. O que é interessante aqui? Que a norma, e é aqui que o governo ele vai dando umas vaciladas.
Primeiro, ele diz que você tem que dar prioridade para aqueles trabalhadores que estão em grupo de risco. Ou seja, as férias serão concedidas prioritariamente ao grupo de risco. Gente, o grupo de risco não é para trabalhar. Essa que é a verdade. Não adianta fugir disso. O grupo de risco tem que estar em casa. Esse cara em si não dá para trabalhar. Então, assim, por que eu estou insistindo nisso? Porque aqui o governo perdeu uma ótima oportunidade de deixar claro, porque não é todo mundo que pode pagar uma consultoria jurídica para saber como agir e falar assim, olha, grupo de risco deve se conceder as férias e ponto. Perfeito? E não, pode conceder ou prioritariamente conceder. Legal, e se o empregador não conceder as férias? Aí o empregado vai lá, contrai, o Dr. Tiago até perguntou, e aí, contrai dentro do ambiente de trabalho? É uma prova difícil de se fazer, né? Porque não pode presumir que a contaminação ocorreu ali, mas se provar o nexo, ok. Só que do ponto de vista jurídico é uma coisa, isso aqui vai resultar em indenização, dano moral, material, beleza. Mas e do ponto de vista da sociedade? A gente tem leito para colocar esse cara? Não tem, entendeu? Não vai ter. Então é um custo muito alto você levar uma pessoa de grupo de risco só para trabalhar, sendo que você consegue fazer outras coisas para poder equilibrar essa situação. Legal? Então esse é um ponto que o governo deixou a desejar. Qual é o segundo ponto que aqui me perguntaram bastante? Pagamento das férias. Qual é a regra? A regra é o pagamento com 2 dias de antecedência à concessão das férias. Ocorre que nós estamos num momento de pandemia, de crise econômica, nós estamos precisando dispensar os nossos trabalhadores do comparecimento de forma imediata, então exigir que o empregador faça o pagamento das férias com o terço constitucional para 10, 12, 15, 200 empregados de forma imediata, isso é uma coisa delicada, tá? Então é uma coisa delicada. Então qual que foi a solução dada pelo governo aqui nessa MP? Dizendo assim, olha, você paga o valor porque a remuneração das férias é a remuneração mais 1/3, perfeito? Então a solução foi, você paga a remuneração no 5º dia útil, ou seja, como se fosse um salário normal, e esse 1/3 você pode pagar até a data de vencimento do 13º salário. Para quem não sabe, a data de vencimento do 13º salário é 20 de dezembro. Então você aí, pequeno empreendedor que tá aí me acompanhando, empresário, o que você faz? Você comunica as férias, comunica ao seu empregado, ele vai para casa. Quando der o 5º dia útil, você paga o salário dele normal e você tem até dezembro para você poder pagar o terço das férias. Isso daqui, eu entendo que ela é uma medida válida. Por quê? Porque é muito pesado do ponto de vista da gestão de caixa você pagar as férias para um grupo inteiro de trabalhadores. Vou dar um exemplo para vocês. Imagina aí o grupo inteiro pagar as férias do time da fonte inteiro que está aqui em peso me mandando mensagem. Molecada pensa que eu esqueci deles aqui, ó. Vocês estão sempre comigo, viu? Então, não dá. O negócio é parcelar e deixar isso aos poucos. Vamos lá. Mais alguma coisa até o 5º dia útil? Profissionais da saúde. Profissionais da saúde podem ter as férias suspensas, avisando com 48 horas de antecedência. Então, se você tem algum amigo, enfermeiro ou da área de profissional da saúde que tá em casa, ele pode ser chamado a qualquer instante, tá? A qualquer instante, com antecedência de 48 horas para isso. Perfeito? Férias coletiva. Também comunicação com 48 horas de
antecedência. Legal. Vamos lá. Teve um outro ponto aqui que, na minha visão, o governo deixou a desejar. Porque ele coloca um capítulo dizendo assim, suspensão das exigências de saúde e segurança. Gente, é o título do capítulo, tá? Ali no capítulo, ele coloca outras coisas e outras disciplinas, outros motivos e tal. Mas aqui no teor, ele coloca como suspensão das exigências. Gente, esse é um momento, tá? Esse é um momento que as exigências de saúde e segurança do trabalho, elas são mais do que fundamentais. O artigo, ele diz ali, dentro desse capítulo, ele diz ali na sequência, dizendo que a dispensa de alguns exames, como o periódico e talvez o demissional, vai, ok, para você não ter para você não ter que ficar levando esse pessoal ao médico, né? Mas ele fala que assim, a CIPA poderá ser mantida. Gente, entenda uma coisa, CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, ótimo, não são todas as empresas que têm, as empresas grandes que costumam ter. As empresas grandes, inclusive, estão sendo orientadas a continuar a sua produção. Vou dar um exemplo, o que o governador, que o João Dória falou hoje, né, no pronunciamento dele, falando assim, empresas, por favor, não parem a produção, tomem todos os cuidados com saúde e segurança, mas não parem. A CIPA, num contexto como esse, ela é essencial. Não dá para se cogitar dizer que a CIPA poderá continuar a funcionar. A CIPA deverá. Aliás, para o empregador, a CIPA agora, ela passa a ser um grande aliado, a evitar uma possível contaminação, uma possível exposição de risco dos funcionários, uma possibilidade maior de orientação desses funcionários. Então, assim, é fundamental que se mantenha a CIPA numa situação como essa. Legal? Esse é mais um ponto. Aqui tem uma suspensão do recolhimento do FGTS referente a março, abril e maio, tá? Dizendo que, independente do porte da empresa, tal, março, abril e maio você pode vir a recolher, pode ser pago em até 6 parcelas após o período aqui da MP, tá? E também tem aqui, em letras miúdas, uma suspensão da prescrição em relação ao FGTS desses períodos. Legal? Pessoal, teletrabalho foi um tema que a gente abordou bastante aqui. E o que a gente falou sobre o teletrabalho? O que a gente abordou lá? Dizendo assim, olha, a CLT previa lá 15 ou 30 dias, né, para avisar com antecedência, e que isso era uma medida de urgência e a gente não tinha como cumprir esse requisito. E se a gente não tem como cumprir esse requisito, se o empregador não tem como cumprir, eu não posso também condená-lo por isso. Exato. Nesse aspecto, vem a MP e ela diz o seguinte, que você precisa avisar do teletrabalho com 48 horas de antecedência, tá? 48 horas de antecedência que você consegue colocar a pessoa no regime de teletrabalho. Então, assim, se você não vai dar férias para o seu funcionário, coloca ele em teletrabalho, tá? Tem ali, você vai ter um prazo de 30 dias para poder disciplinar a forma como isso vai acontecer, em contrato, ótimo, quem que vai custear. Se o empregador custear, isso não é considerado salário, então isso é excelente, tá? Até para incentivar isso. Só que ele tem um pequeno problema. Qual que é o pequeno problema? Que ele diz que assim, se as partes acordarem, o trabalho fora da jornada não é considerado tempo à disposição. E isso é muito delicado porque isso contraria toda a disciplina da CLT e das regras, porque se ele está à disposição, ele tem direito ao pagamento suplementar ali,
Tá? Qual que é o problema dessa questão? Porque ela está disciplinada, tudo que está disciplinado nessa MP é por acordo individual escrito. Tem uma coisa boa, primeiro que é acordo escrito, então vai ter que ter. Segunda coisa que aí começa a ficar... segunda coisa boa, né? Seria o ponto de que você não tem a necessidade de fazer um acordo coletivo, porque é uma coisa que demanda tempo e os sindicatos vão ter dificuldade, inclusive, para conseguir negociar com todo mundo que está precisando de negociação nesse momento. Então você, de fato, precisa desburocratizar esse período. Ótimo. Esse é um ponto. Não precisa desburocratizar esse período. Não estou entendendo minha letra. Agora, quando você coloca tudo sobre acordo individual escrito, você deixa o empregado à mercê do empregador. Por que eu digo à mercê? Porque o empregado, naturalmente, ele precisa da preservação do emprego. Num momento como esse, mais ainda. Então acaba sendo delicado quando o empregado fica sendo um acordo meio assim. O empregador vai lá e diz o que ele quer fazer. Entendeu? Porque o empregado dificilmente ele vai ter o direito de resistência ou de negociação plena frente ao empregador numa situação como essa. Então, esse é um ponto que eu queria registrar aqui para vocês. Tá? A questão das férias, tá tudo também como acordo individual escrito. Tá? E a gente tem aqui essa questão do acordo individual escrito. Ótimo, pessoal. Funcionários da saúde. Tem uma questão delicada aqui. A doutora Cláudia está fazendo uma ponderação aqui que a Volha, a professora Volha, orientou consultar o sindicato, ainda aqui por e-mail, colocando um prazo para resposta. Gente, o local para esse tipo de diálogo é o sindicato, tá? Porque toda a estrutura trabalhista, ela é pautada em um ser coletivo, que é a empresa. A gente chama de ser coletivo porque as decisões de um diretor de uma empresa repercute para toda a coletividade de trabalhadores, tá? Então, um ato dele alcança todo mundo. E para fazer frente a isso, o ser coletivo da parte dos trabalhadores é o sindicato. Então, todo tipo de diálogo trabalhista na construção, que está na Constituição, que está na CLT, todo esse tipo de diálogo trabalhista, ele sempre foi entre sindicatos, sindicato patronal e sindicato dos empregados, ou entre empresa e sindicato. Então, esse é um momento que o correto mesmo é direcionar esse diálogo ao sindicato, para poder ter validade jurídica. É evidente que o sindicato ele precisa, para N coisas, realizar assembleia, mas eu acredito que numa situação como essa, a gente poderia cogitar a dispensa de assembleia pela representatividade que os sindicatos possuem. Tá? Exatamente para a gente poder ter uma ratificação desses acordos, para não ficar tão na mão do empregador. Vou dar um exemplo para vocês do que está na mão do empregador que não faz sentido algum. Tem um artigo na MP que ela diz assim: os acordos coletivos que vencidos ou vincendos nesse período, o empregador poderá continuar a seguir o acordo. Tá, poderá. Mas e aí? E aí? Pode se não seguir? Se não seguir, vai impactar o quê? Ausência de cesta básica, vai impactar N coisas na vida dos trabalhadores. E assim, como que uma negociação coletiva, tá, pautada entre dois sindicatos ou entre sindicato e empresa, simplesmente, na hora que a coisa aperta, tira-se o sindicato de fora e diz assim, olha, o empregador pode simplesmente seguir. O empregador ele escolhe se ele vai fazer ou se ele não vai fazer. Então, assim, esse é um ponto também delicado da MP. O ideal é que você consulte o seu advogado, mas, à luz da súmula 277, que já foi alterada, que já teve discussão, o ideal talvez
seja a manutenção da convenção coletiva que já expirou, enquanto não dá tempo de fazer uma nova convenção. Uma coisa que aventaram aqui foi a possibilidade de assembleia online. Também é excelente a possibilidade de assembleia online, ou pelo menos de que você constitua uma comissão mínima de trabalhadores para comparecer ali e realizar a votação. Você pode reduzir, inclusive, o prazo aí da convenção coletiva para passar por esse período difícil e depois você poder voltar a dar o tratamento e dar a sequência natural. Então, delicado, né? Então, o que pode vir, né? A gente falou muito falta 5? A gente falou muito que o governo revogou essa suspensão do contrato de trabalho. E ele vai revogar, né? Então isso é uma coisa interessante. O que pode vir? Pode vir a acontecer. O governo tinha falado de redução do salário, agora ele falou de suspensão de sem salário. Provavelmente eles vão ter que achar uma alternativa no meio termo. O que é alternativa no meio termo? A possibilidade de suspensão para qualificação com o pagamento do seguro-desemprego, que é aquela que está na CLT. Possibilidade de redução do salário em um determinado importe, que é normalmente algo entre 25% a 30%. A gente tem como subsídio 503 da CLT e a Lei de Proteção ao Emprego da época do governo Dilma. Tá? Agora, tudo isso, ele depende, na minha visão, de negociação com o sindicato. Foi por isso que na quarta-feira eu falei exatamente para os advogados de sindicato que acompanharam aqui, dizendo assim, recebam com amor e com carinho os nossos empregadores, porque eles estão no momento, e nós estamos no momento enquanto sociedade, que nós precisamos nos unir, tá? Então, o que eu acredito é que vai sair essa questão da suspensão. O Bolsonaro já disse que vai sair, depois que ele soube da minha live, é claro, e agora vem essa nova... Eu acho que ele vai encontrar um meio termo para poder reduzir salário. Qualquer coisa que for redução de salário, gente, Constituição é clara, participação do sindicato. Então manda um e-mail para o sindicato, constitui uma comissão, dá um jeito de ter essa chancela, porque a consequência é que você possa vir a pagar depois. Uma coisa que a gente falou na quarta-feira e que aqui que a MP não disciplinou, mas continua sendo possível, é a licença remunerada. Tá? Licença remunerada é uma coisa que ela continua válida. Se você quiser conceder licença remunerada, pode conceder, fica pagando os salários, depois a gente dá um jeito. A questão do acordo eu falei. Última coisa que eu gostaria de abordar, que quem tiver na dúvida do que seguir, sigam as orientações do Ministério Público do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho soltou uma série de orientações sobre os trabalhadores domésticos, sobre os profissionais da saúde, sobre o uso de EPI, sobre como comportar, que isso é uma pedra de salvação aí para quem está na dúvida, sobretudo para o público aqui que pode sim, Magu, sobretudo pro público que advogado, que os advogados pode até mandar um joinha aí, pessoal. Quem é que tá pirando hoje? Quem é que bombou de consultoria hoje? Todo mundo ligando e tal. Então, assim, pois é, Thiago, o 503, na verdade, ele não foi recepcionado, né? Ele, na verdade, é o 502, né? Mas, assim, o referencial dele é que a gente usa, de 25% para negociação coletiva, basicamente isso. Mas, assim, para quem aí bombou hoje de consultoria, do que fazer, ó, começou a subir os joias. O que eu digo, assim, que a instituição mais sólida, que melhor conhece as questões
trabalhistas e que está fazendo esse diálogo com a sociedade é o Ministério Público do Trabalho. Então, assim, você está na dúvida ali do que orientar, corre para dar uma olhada no que o Ministério Público está falando, porque tem muito mais sensatez do que você falar em 4 meses sem salário. Beleza? Então, assim, fica a dica aí. Outra coisa, eu tenho recebido muita mensagem de empresa que tem mantido os trabalhadores, às vezes sem EPI, exigindo pessoal do grupo de risco, esse tipo de coisa. Eu vou dizer uma coisa, gente, denunciem para o Ministério Público do Trabalho, tá? Esse é o órgão referente à denúncia e é muito importante que vocês denunciem. Perfeito? Pessoal, já são 8h20, né? Eu prometi que hoje eu não ia me estender tanto. Eu queria agradecer a presença de vocês aí. A gente ficou na live com mais de 170 pessoas quase todo o período. Então, assim, eu espero que eu tenha contribuído de alguma maneira aí para poder aclarar e para poder acalmar um pouco o coraçãozinho aí de vocês com esse tanto de alteração que está acontecendo. Para quem é da área trabalhista, que estava meio esquecido, a área não está bombando, voltou, está bombando, tá aí. Estamos nos jornais a todos os instantes. É a lei que mais mexe, que a gente está no centro da economia. Então, que Deus abençoe vocês. Os nossos médicos, eles estão na linha de frente, os nossos profissionais da saúde, eles estão na linha de frente, mas para que eles possam estar lá, tem toda uma sociedade por detrás que precisa dar apoio, e a nossa forma jurídica de dar apoio, a minha enquanto juiz, é poder tocar os processos que estão comigo e também aqui enquanto professor poder vir e passar um pouco dos meus pensamentos sobre a lei. E passar para vocês, advogados, que estão ali no tete-a-tete, no contato diário. Vocês estão com a faca e o queijo na mão para ajudarem numa transformação social, aproveitar esse momento de diálogo e convencer o empregador de algumas necessidades e da melhor forma de gestão. Então, o que eu desejo é que Deus nos abençoe a todos, contem comigo, né? Contem conosco. Eu espero, se o Bolsonaro viu o comentário da live, eu espero que alguma coisa tenha servido, que independente de posição política, mais do que nunca nós estamos no mesmo barco. Essa crise igualou e mostrou para nós a importância de todas as profissões e como que elas se intercambiam, né, num momento como esse. Então eu queria agradecer, deixar uma boa noite, dizer que vai ficar gravada e depois manda mensagem o que vocês acharam, tal. É sempre bom essa troca. Valeu, pessoal, boa noite.